Já imaginou como seria trabalhoso frear um trem de grande porte? Como leigos, pensaríamos logo em um sistema de freio mecânico, isto é, um material atritando em suas rodas. Porém, existem outras formas para que a frenagem aconteça. Uma alternativa seria utilizando um campo magnético. Parece estranho, não é? Mas realmente funciona. Os freios magnéticos inicialmente foram utilizados para facilitar as frenagens em geral, principalmente de trens. O trabalho propunha uma melhor segurança e substituição na área de freios, evitando vários acidentes. Para entender melhor seu funcionamento, vejamos um experimento bem simplificado que nos dá a ideia do que basicamente acontece em um sistema com freios desse tipo. O ímã é responsável por produzir o campo magnético, e o pêndulo feito de alumínio, que é um material não magnético, fará o papel da roda do trem. Observe que quando o pêndulo é solto sem a presença do ímã, o seu balanço é livre, sem impedimentos, e ele oscila muitas vezes antes de parar na vertical. Porém, quando criamos um campo magnético na região do espaço onde o pêndulo está oscilando, de tal maneira que haja variação de fluxo magnético através da superfície do alumínio, o movimento do pêndulo é extremamente amortecido, e ele rapidamente atinge o repouso. Isso ocorre pois na superfície de alumínio surgem correntes elétricas, as chamadas correntes de Foucault, que dissipam rapidamente a energia do sistema. Para entender o que são correntes de Foucault, precisamos inicialmente entender a lei de Faraday, também conhecida como a lei da indução eletromagnética. Na primeira metade do século XIX, Faraday realizou uma série de experimentos que o levaram a formular uma lei que hoje leva o seu nome. Observou, por exemplo, que quando o ímã se aproximava de uma espira condutora em repouso, surgia na espira uma corrente induzida. Alternativamente, observou que quando uma espira se aproximava de um ímã em repouso, também surgia na espira uma corrente induzida, que seria a mesma que no caso anterior se a velocidade relativa entre o ímã e a espira fosse a mesma. Faraday percebeu que a quantidade importante na explicação de tal efeito era a variação do fluxo magnético através da espira, fosse ele causado pelo movimento do ímã ou pelo movimento da espira, ou de ambos. A lei de Faraday afirma, essencialmente, que a variação do fluxo magnético através de uma espira dá origem a uma força eletromotriz que causa uma corrente induzida. O sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético criado por essa corrente gera um fluxo magnético através da espira, contrário à variação do fluxo magnético que a causou. Esse resultado é conhecido como a lei de Lenz e nos ajuda a determinar de forma simples o sentido da corrente induzida. Vale mencionar que o campo magnético gerado pela corrente induzida também contribui para a força eletromotriz, o que mostra quão sutil é a lei de Faraday. E o que isso tem a ver com as correntes de Foucault? Voltemos então ao experimento do pêndulo passando por uma região de campo magnético localizado. Quando a superfície de alumínio do pêndulo começa a entrar na região do campo magnético do ímã, há uma variação do fluxo do campo magnético desse ímã através da superfície de alumínio. Consequentemente, haverá uma fé induzida que, por sua vez, provocará o surgimento de correntes elétricas na superfície de alumínio. Essas correntes são as chamadas correntes de Foucault, que dissiparão através de efeito Joule a energia do sistema, fazendo com que o pêndulo pare esse movimento muito mais rapidamente do que se não tivesse campo magnético. Agora, observe um pêndulo com fendas. A frenagem se torna mais lenta. Isso acontece devido ao material dielétrico entre as fendas, no caso o ar, que diminui a superfície onde se originam as correntes de Foucault. Vejamos outro exemplo. Se abandonarmos a partir do repouso dois corpos de uma certa altura, sabemos que, desprezando-se a resistência do ar, eles se movimentarão com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e terão, a cada instante, a mesma velocidade. Consequentemente, atingirão o solo no mesmo instante. Porém, não é o que ocorre nesse experimento. Por que será que isso acontece? Para começar, vamos mostrar o que foi utilizado. São os materiais, um pedaço de ferro e um ímã. O ferro é solto no tubo de PVC, enquanto o ímã é solto num tubo de alumínio. Porém, quando o ímã desce pelo tubo, devido ao seu movimento, haverá variação de fluxo do seu campo magnético através da superfície do tubo, o que dará origem a uma fé induzida que, por sua vez, provocará o surgimento de correntes de Foucault. Devido à dissipação de energia causada por tais correntes, a energia cinética do corpo em queda livre será menor, fazendo com que haja um retardamento no tempo de queda do corpo. Se colocarmos um ímã mais potente, como os que encontramos em HDs, a demora ao cair é maior ainda.
Para finalizar, um último exemplo. Aqui o ímã fica preso numa argoela de ferro na extremidade de uma balança. O disco é então girado e vejamos o que acontece. Como a balança está livre para se deslocar, conseguimos ver a repulsão entre os elementos. Como aprendemos anteriormente, apenas com o movimento do disco temos uma força repulsiva. Assim que o disco para, o ímã volta para a altura inicial. Este trabalho foi realizado por alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com auxílio do Laboratório Didático do Instituto de Física e orientação do professor Carlos Farina.